A palavra urbanismo é um termo com muitas variações, que define desde planos de cidades às suas características. Podemos traçar na linha do tempo que nos levou às cidades atuais, desde a evolução dos meios de transporte e moradias. E com isso vemos o surgimento de quadras, até haver um momento em que o espaço se divide em bairros. A urbanificação foi obtendo o próprio modo de organização de forma espontânea, de acordo com as necessidades de cada sociedade, mas começa a chamar a atenção mais tarde por não ser o desenvolvimento urbano pretendido. E nessa questão, podemos dizer que surge junto à crítica o conhecimento de que uma cidade que atenda sua população precisa ser planejada socialmente, economicamente e politicamente. Na visão de diversos pensadores filosóficos, sociólogos, urbanistas e jornalistas, podemos ver a cidade de formas diferentes. Com isso, saímos do pré-urbanismo e entramos no urbanismo de fato, com novos ideais. Mas após revoluções e guerras, surge o que a autora chama de uma crítica de segundo grau, que ganhou força após a Segunda Guerra Mundial, quando os modelos anteriores que nasceram de uma crítica ganham uma nova crítica. Quanto ao modelo Antrópolis, suas informações são baseadas na antropologia descritiva. Foi desenvolvida por sociólogos, historiadores, economistas, juristas, psicólogos, sendo a maioria de países anglo-saxões. A linha de pensamento traz uma metodologia dividida em 3 partes. A primeira é a localização humana como enraizamento espaço-temporal, um urbanismo da continuidade. A primeira metodologia mostra que seus promotores se opõem à ideologia dos progressistas, uma vez que criticam a modernização das cidades quando os indivíduos vivem por procuração, que conhecemos por megalópolis, mas aproxima-se dos culturalistas visando a tradição cultural. A segunda é o ponto de vista da higiene mental, defesa e ilustração do asfalto. Essa metodologia visa que um desenvolvimento social harmonioso precisa ter um clima afetivo. A concepção de espaços que traz o conceito progressista foi analisada nesse método através do comportamento humano. Nessa segunda abordagem metodológica, a crítica às construções de conjuntos habitacionais padronizados ocorre devido ao modelamento e formação mental dos grupos ou indivíduos, podendo agir sobre o psiquismo humano ou uma integração insuficiente. Com isso, torna-se importante voltar a atenção às ruas que cumprem um importante papel social. A terceira é por uma análise estrutural da percepção urbana. Nessa terceira etapa, o método busca estudar como a cidade é percebida por quem a habita. Coloca pessoas como interlocutor do projeto urbano. Com isso, demonstra mais uma vez o erro dos progressistas em padronizar as cidades, pois não leva em consideração a morfologia urbana e a percepção das pessoas. Com isso, vamos conhecer os principais autores. Patrick Guedes foi biólogo e passou a estudar a transformação das comunidades humanas interessando-se pelo urbanismo. Devido a ele, foram criados conceitos urbanísticos conhecidos como conurbação, eras paleotécnica e neotécnica. Guedes trata através do neologismo a polística, como ramo da sociologia que trata das cidades, sendo ela responsável por tornar a cidade eficaz e contribuir para a sua evolução. Sua linha de pensamento diz que compreender os fatores históricos da vida de nossas cidades é o primeiro estágio da compreensão do presente, e que depois a pesquisa sociológica forneceria elementos para uma literatura complementar. Ele questiona se, quando somos donos de tais elementos, seríamos capazes de organizar o desenvolvimento. Com a ideia de enciclopédia cívica, tendo a contribuição da cidade sobre o passado, presente e futuro, Guedes acredita que é possível prever o desenvolvimento da política, que irá despertar consciência urbana com cidadãos conscientes e mais preocupados com seus deveres, um renascimento cívico. Ele acreditava que não havia um esquema de pesquisa que pudesse ser aplicável em todas as cidades, mas sim uma unidade de método que permitia a comparação. Depois disso, era feito um estudo como um levantamento urbano e regional, e elaborado um esquema aplicável à individualidade de cada cidade. Mas apesar de toda a pesquisa, ele não acreditava que era tudo necessário, mas que enquanto os trabalhos começavam, as pesquisas continuavam. O segundo autor é Marcel Poët. Ele era historiador, professor de História de Paris e bibliotecário. Poët possuía uma abordagem vitalista da cidade, baseando-se em uma pesquisa sociológica e científica. Para ele, é através das pessoas que a cidade deve ser vista. Ele cita que, para compreender uma cidade, é preciso conhecer seus habitantes. Uma cidade é um conjunto de almas. Como método geral, ele trata da ciência das cidades, tendo como objeto as condições e manifestações de existência e de desenvolvimento das cidades. Poët fazia também o estudo do lugar, que dizia não ser um estudo só de ordem topográfica, mas também geológica, e que deveria visar a reconstrução do estado primitivo. Para que essa reconstrução seja feita, ele apresenta exemplos de Paris, ao longo dos séculos, visando atingir, através da fisionomia atual da paisagem urbana, o seu passado.
Sua metodologia dizia também que a situação topográfica e geográfica da cidade deve continuar presente. O terceiro autor é Lewis Milford, que era um discípulo de Guedes e, como ele, via as características da cidade, e na mesma abordagem publicou The Culture of Cities. Ao abordar a paisagem natural e urbana, Milford diz que houve uma mudança na concepção dos espaços livres e sua relação com o meio urbano e regional. Os parques eram entendidos como local de refúgio, e as pessoas que não queriam viver longe desses locais mudavam-se para os subúrbios espaçosos, alegres e verdes. Com isso, seu pensamento diz que devemos dar importância à função biológica exercida pelo espaço livre, mas não apenas isso. Devemos nos lembrar do papel social que ele exerce, remetendo à higiene mental. A transformação geral da paisagem em um parque coletivo irá depender também de como as autoridades selecionam as áreas para o lazer público, mas segundo Lewis, pequenos terrenos são suficientes para evitar congestionamentos. A quarta autora é Jane Jacobs, era jornalista e crítica da arquitetura e do urbanismo. É autora do livro Morte e Vida das Grandes Cidades e convencida do modo autenticamente urbano e crítica das megalópolis. Jane Jacobs diz que a rua urbana deve ter 3 qualidades principais: demarcar o espaço público e o espaço privado, olhar para vigiar a rua, assim como os edifícios devem ser orientados para ela, e calçada deve ser utilizada sem interrupções, atraindo assim as pessoas para as ruas e de quem se encontra dentro dos edifícios. Para ela, é inútil evitar a segurança recorrendo a outros elementos urbanos, porém diz que não podemos obrigar ninguém a utilizar a rua sem motivos. Por isso, ela deve oferecer atrativos como lojas, bares e restaurantes, pois contribuem para dar segurança. Jacobs cita a visão dos moralistas quando diz que se os cidadãos possuíssem habitações decentes, eles não estariam aproveitando a rua, mas isso exprime um contrassenso sobre a natureza das cidades. Mas o que ela retrata é que as cidades estão cheias de pessoas e que certo tipo de contato é agradável, pois o bom funcionamento da rua estaria ligado ao sentimento inconsciente de solidariedade. Jacobs questiona o porquê reclamamos para mais espaço livre. Apesar dos parques serem atrativos devido às atividades, eles podem se tornar deprimentes em bairros que não chamam a atenção, acentuando o tédio, insegurança e vazio. Para ela, as cidades encarnam a vida em sua forma mais complexa e intensa. Por esse motivo, não podemos tratá-la como uma obra de arte, pois apesar da arte ser necessária no planejamento, não se deve confundir a arte e a vida das pessoas. O quinto autor é Leonard Dhu. Ele era psiquiatra e tornou-se paladino da psiquiatria ecológica, com o estudo dos diversos aspectos do ambiente capazes de repercutir sobre o comportamento. Leonard Dhu levantava problemas da urbanização dentro da sociedade industrial, lutava por uma abordagem global e sintética do planejamento urbano com colaboração de funcionários, sociólogos, economistas, psicólogos e psiquiatras. Com isso, publicou o The Urban Condition. Ele expressa que a forma da comunidade estava determinada pelas necessidades sociais e os meios existentes para satisfazê-las. Leonard traz variedade das ecologias ao dizer que muitos críticos das megalópolis falam da desordem e anarquia dos bairros urbanos. Com isso, surge a proposta de cidades-jardins, de dimensões reduzidas. Mas ele critica dizendo que o plano de uma cidade nova e higiênica pode não significar paz e segurança, mas aborrecimento e saudade da cor e da vida que haviam nas aglomerações das cidades antigas. Ele defende que precisamos encontrar meios que satisfaçam todas as camadas da população, pois a mudança de vida involuntária possui relação ao surgimento de um trauma provocado por uma mudança forçada de estilo de vida. Traz em meio ao seu pensamento o direito à cidade, pois muitas vezes o modo como tratam os espaços físicos repercute principalmente nos grupos socialmente e economicamente desfavorecidos. O último autor é Kevin Lynch. Ele era professor de planejamento urbano, fez estudos de psicologia e antropologia, o levando a novas abordagens do problema urbano. Lynch voltou a atenção para o ponto de vista da consciência perceptiva, procurando isolar suas constantes que deveriam integrar qualquer proposta do planejamento urbano. Utilizou cidades como experimento e participou como conselheiro no atual remodelamento de Boston. Sua principal obra é A Imagem da Cidade. Para ele, a cidade é uma construção dentro do espaço. Ele diz que cada habitante teve relações definidas à cidade e a imagem que temos dela possui lembranças e significados. Ao identificar o meio, utilizamos sensações e experiências. O autor cita que dentro da imagem no meio ambiente há 3 componentes: a identidade, a estrutura e a significação. Concluindo essa linha de pensamento, Lynch diz que a imagem deve ser suficiente do ponto de vista pragmático, deve possibilitar um mínimo de segurança e deve ser aberta, adaptável à mudança, permitindo ao indivíduo a explorar e organizar a realidade. Ele traça um conceito de que estamos edificando uma nova unidade funcional, a que conhecemos como região metropolitana, mas que não entendemos que esta unidade também possui uma imagem própria.
Diante das imagens estudadas, ele classifica a cidade em 5 tipos de elementos: os caminhos, os limites, os bairros, os nós e os pontos de referência. E ele diz que esses diversos elementos constituem tão somente a matéria-prima a partir da qual a imagem do meio ambiente é elaborada dentro da escala da cidade. Através desses elementos, mas sem se limitar a eles, Lynch acreditava que os urbanistas poderiam elaborar um plano visual à escala da cidade, reforçando assim a imagem pública. O objetivo final do plano não é a forma física em si, mas a qualidade da imagem mental que ela suscita nos habitantes. É por isso que seria igualmente útil formar o observador mediante um aprendizado, e ensiná-lo a olhar a sua cidade, a observar a diversidade e o emaranhado de suas formas.